Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Que bom ter você comigo para esta meditação do Santo Evangelho. Eu sou Evandro Brum, evangelizador católico pelos meios de comunicação, e mais uma vez venho convidar você a celebrar e a meditar o Evangelho do dia de hoje comigo. Pega aí na sua Bíblia, ou se você preferir, pode utilizar o subsídio que você tem na sua casa para acompanhar a leitura do versículo bíblico que nós vamos meditar neste dia. Bom, o versículo está dentro do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 12, versículos 28 ao 34. Marcos 12, de 28 ao 34. Este é o Evangelho do dia de hoje. Mas nós vamos meditar dois versículos, na verdade, três versículos. O 29, o 30 e o 31. Combinado? Versículos 29 a 31 são os versículos que nós vamos meditar dentro do Evangelho do dia de hoje. E a palavra de Deus nos é dirigida nestes termos. Versículo 29. Jesus respondeu. O primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. O segundo mandamento amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, aqui Jesus é indagado sobre qual é o maior mandamento. E nós podemos entender que Jesus coloca aqui aquele mestre da lei, que perguntou isso a ele, que o primeiro mandamento é este: ouve, ó Israel. Primeira coisa que nós devemos fazer é ouvir, é escutar a Deus. Se nós não conseguirmos escutar a Deus, não conseguiremos identificar os mandamentos, aquilo que precisamos fazer. Gente, ouvir, uma palavra tão difícil, né? Tão fácil de ser pronunciada, mas tão difícil de ser vivida. Hoje nós queremos falar, nós queremos expor, nós queremos colocar toda a nossa realidade para os outros. Muitas vezes nós falamos e falamos mais ainda, mas não ouvimos. Nós não temos parado para ouvir, para escutar e principalmente escutar a palavra de Deus. Quer ver um exemplo? Muitas vezes nós vamos ao Santíssimo Sacramento participar de uma adoração. E aí, ao invés de sentar e ouvir Jesus, o que a gente faz? Começa a falar, começa a pedir, a gente puxa o terço para rezar. É ou não é? É errado? Não, não é errado. Mas você tem parado para escutar a Deus? Para ouvir Deus falar? Chegar diante do Santíssimo Sacramento e só escutar? Deixar o coração aberto para as coisas que Deus tem a falar? Às vezes falta isso. Às vezes a gente chega diante de Jesus, ou até mesmo diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, quando a gente vem ao Santuário Nacional, olha para a imagem e começa a falar: minha mãe, isso, aquilo, aquilo outro. Às vezes até agradecer, que é o ideal também. Agradecer, falar, dizer, louvar a Deus. Mas você já experimentou parar para ouvir? Escutar, parar. Olhar para a imagem e ali ficar olhando, contemplando a imagem. Parar diante de Jesus na adoração e contemplá-lo sem falar nada. É difícil fazer silêncio, é ou não é? Às vezes a gente está em casa sozinho, o que a gente faz? Liga a televisão, às vezes liga o rádio. Por quê? Porque o silêncio incomoda. Ah, eu não gosto de silêncio, tá tudo muito quieto. A criança, quando fica quieta, o que você vai fazer? Nossa, meu filho, minha filha, tá muito quieto. Fulano, o que você tá fazendo? Tá muito quieto, hein, menino? Tá muito quieto, hein, menina? Não é assim? A gente se incomoda com o silêncio. A gente não escuta. A gente não para ouvir a Deus. A gente não aquieta o nosso coração. A gente quer falar. Então, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Sim, mas antes disso, ouve, escuta aquilo que Deus tem para falar. Mais uma vez eu estou aqui, nesse ambiente natural. Escuta só o barulho do silêncio. Às vezes o barulho de um cachorro latindo, o barulho dos pássaros cantando,
o barulho da natureza, a gente não para escutar, a gente não para ouvir, a gente só quer falar. E aí a gente perde a oportunidade de saber o que Deus tem para nós, para a nossa vida, para o nosso coração. E o Senhor continuou dizendo, aquele mestre da lei, o nosso Deus é o único Senhor. Ouve, olha o barulho do pássaro cantando. Está aqui, ó, na árvore. Olha que bênção. É ou não é Deus falando conosco? É ou não é Deus falando no nosso coração? Escuta. Deus não está falando? Isso não é fala de Deus para nós? A gente prepara as coisas. Eu preparei algo para poder falar com você neste dia, mas Deus está falando. Ouve, Israel. É Deus falando, meu irmão. Tá vendo como é que a gente precisa fazer silêncio para ouvir a Deus? E a gente não está fazendo silêncio. A gente não está silenciando. Meu irmão, Deus está falando e a gente não escuta. Primeiro mandamento, ouve, ó Israel. Se a gente conseguir ouvir a voz de Deus, a gente vai conseguir identificá-lo como o único Senhor. E conseguindo identificar a Deus como o único Senhor, nós conseguiremos amar esse próprio Deus e amar o irmão. Se a gente não escutar, a gente não ama Deus. Se a gente não escutar, a gente não ama o irmão. Um dos grandes problemas da atualidade, da humanidade, é escutar a Deus. A gente não ouve. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus falar em seu coração neste momento, nesta hora. Deixa Deus realizar em você uma obra nova. E aqui eu quero mudar toda a direção que Deus deu, toda a direção que eu tinha preparado, né? E acolher a direção de Deus. Quero convidar você neste momento a rezar junto comigo. Diante de toda a realidade que estamos vivendo, talvez você precise escutar mais a Deus. Talvez eu precise escutar mais a Deus. Deus está falando no meu e no seu coração. Meu irmão e minha irmã, nesse momento, convido você a rezar junto comigo e pedir a Deus, Deus, fala comigo, fala com o meu coração, fala na palavra, fala em todas as situações as quais estou vivendo, situações naturais. Às vezes você precisa se retirar um pouco, um lugar tranquilo, um lugar calmo. Você pode escutar a Deus falando com você. Deixa Deus falar no seu coração, deixa Deus falar em você. O Senhor veio falar com você nesse dia, meu irmão. O Senhor veio falar com você nessa hora. O que Ele está falando dentro de você? Que Deus te abençoe e que a presença de Nossa Senhora ilumine o seu coração. Ouça um pouco a voz de Deus. Que a Mãe Aparecida abençoe a sua vida. Amém.